É do Games Ruli. E Magazine novamente, pesado tá pra botar naquele pique. Cadê? Aqui, ó. Boa noite, Gokudama. O que importa é ter saúde, vendo que nem isso nós temos. Pois é, velho. Por isso nosso Lulinha lá tá tentando arrumar essa questão da saúde aí, né, velho? A culpa não é dele. O problema é que a oposição atrapalha, cara. Tem que deixar ele fazer o que ele quer. É assim que funciona. Pô, é igual o presidente do Flamengo. Graças a Deus o presidente do Flamengo vai conseguir fazer tudo o que ele quiser, porque o presidente do conselho diretor, que foi eleito, foi o da chapa do atual presidente. Então, tudo certo. O problema é isso. O problema é que, cara, o problema do Brasil é que quando bota um presidente lá, cria-se uma oposição muito grande ali, aí atrapalha o cara, velho. Tem que deixar o cara fazer, dar canetada em tudo que ele quer, rapaz. É isso. Vamos lá. Final Fantasy VII explicando a história completa, parte 1/2. Do Games Rules. Eu já reagi a um vídeo do Games Rules, velho. Não tô lembrado, não. Mas eu já tô inscrito aqui. Vou deixar meu like aqui. Qualidade, como sempre. Quem patrocinou isso? Adivinha. Vamos lá. Play. Salve, salve galera, Salve. Games Rules e eu, Vini, de volta, e sejam muito bem-vindos à nossa série da história completa de Final Fantasy VII. Essa será uma série composta de apenas 2 vídeos que explicarão por inteiro a história desse incrível game, sendo o primeiro vídeo explicando os acontecimentos mais importantes que ocorreram antes do início do game, e o segundo vídeo a história resumida do game em si. Apesar de hoje em dia a história de Final Fantasy VII inteira estar distribuída em outros jogos, e até mesmo em um filme, por exemplo, nesse vídeo aqui só serão abordados fatos do jogo principal de Final Fantasy VII. Assim, informações e até mesmo alguns retcons que foram introduzidos em outros jogos não serão comentados nos 2 vídeos dessa série. O cadeirante caindo ali, cara. Vou usar algumas imagens desses jogos aí pra ilustrar algumas coisas. Não, pera aí. Volta aqui. Jogo principal de Final Fantasy VII. Assim, informações e até mesmo alguns retcons que foram introduzidos em Mano, por que o Proto tá de cadeira de roda, cara? outros jogos não serão comentados nos 2 vídeos dessa série. Apesar de que eu vou Proto usar tá de algumas cadeira de imagens roda. desses jogos aí pra ilustrar algumas coisas nesse vídeo. Beleza? Então, com esse recado já dado, se acomodem aí e curtam a primeira parte da história completa de Final Fantasy VII. Ah, eu achei que era o Rebirth, mano. Aqueles bagulho lá, os atuais, mas não é não, os antigos mesmo. A história de Final Fantasy VII se passa em um planeta chamado Gaia, onde cerca de 2000 anos antes dos acontecimentos do jogo, existiu uma raça chamada Cetra, os quais eram nômades e mágicos, possuindo a capacidade de ouvir as súplicas do planeta e também de se comunicar com ele. Em um certo momento, os Cetras partiram em uma difícil jornada de cultivar a vida no planeta, que acabou dividindo o seu grupo em 2 partes. A parte que escolheu prosseguir ficou conhecida como Ancients, e a outra parte, que decidiu se estabelecer antes de concluir essa jornada, ficou conhecida como Seres Humanos. Em determinado momento, um meteoro colidiu com o planeta, e junto com ele estava uma terrível criatura alienígena que futuramente viria a ficar conhecida como Jenova. O impacto dessa colisão... Ah, então realmente tem alienígena, né, velho? Como eu falei, eu analisei um trailer lá e vi um bagulho muito doido. Talvez eu esteja errado sobre aqueles bichos que eu vi lá. Mas, de fato, tem alienígena em Final Fantasy. Que futuramente viria a ficar conhecida como Jenova. O impacto dessa colisão causou uma imensa ferida em Gaia, criando uma cratera no seu polo norte, que viria a ser chamada de Northern Crater. Jenova ficou conhecida como a calamidade do céu, carregando consigo um vírus que infectou os Cetras, alterando a consciência deles e transformando-os em monstros. Enquanto os seres humanos se mantiveram a salvo da fúria de Jenova, o vírus eliminou praticamente todos os Cetras, restando apenas um pequeno grupo que resistiu e que em um certo momento conseguiu derrotar Jenova e aprisioná-la em extrato geológico na Northern Crater, acabando assim com a catástrofe. Devido ao poder destrutivo de Jenova, o planeta criou, para se defender, criaturas gigantescas... Foi falando em Alien, o Sakane tá puto lá com tanto avistamento de OVNI aí, né? Porque todo mundo sabe que o Sakane não acredita em OVNI não, né? Poder destrutivo de Jenova, o planeta criou, para se defender, criaturas gigantescas que ficaram conhecidas como Weapons.
No entanto, como os Cetras foram capazes de prender Jenova por conta própria, os Weapons nunca foram utilizados e eles se mantiveram dormentes dentro de estratos geológicos também. A partir de então, o planeta começou a se curar da ferida causada por Jenova, usando sua energia vital. Esse era um processo que levaria milhares de anos e até o momento em que o jogo se inicia, ele ainda não está totalmente recuperado. Com o passar do tempo, o número de Cetras começou a diminuir cada vez mais, sendo engolidos pela civilização humana que estava em estado de crescente desenvolvimento. Certa hora, os Cetras acabaram sendo completamente assimilados aos humanos, no entanto, eles mantiveram todo o seu conhecimento e poderes ancestrais. Conforme a civilização humana ia se desenvolvendo e avanços tecnológicos eram alcançados, algumas décadas antes do jogo, uma companhia chamada Shinra descobriu a energia Mako, e então se tornou a principal distribuidora de energia elétrica do planeta. Mandada por Sephiroth. Mako era extraída do Life Stream, a energia vital do planeta e também uma força mística que ele compartilhava com todas as coisas vivas. Quando se encontrava em estado altamente condensado, a energia Mako passou a ficar conhecida como matéria, que eram objetos extremamente úteis e valiosos com propriedades mágicas. Com o passar do tempo, a Shinra se tornou riquíssima, passando a governar o planeta todo, desenvolvendo assim vários outros setores, além da distribuição de energia, como o setor de desenvolvimento urbano, militar, espacial e departamento de comunicações. Em seguida, ela estabeleceu sua principal sede em Midgar, a maior cidade e o centro governamental daquele planeta. Midgar era composta por 8 setores, com as operações da Shinra concentradas no centro, e ao redor do seu perímetro existiam 8 reatores que forneciam energia elétrica para seus habitantes. Midgar também era dividida em 2 camadas, uma superior e outra inferior, sendo que a camada inferior formava uma imensa favela que era incapaz de ver a luz do sol e também era completamente poluída. Por volta dessa mesma época, a Shinra também criou os Turks, uma força de operações especiais cujos membros realizavam tarefas complicadas ou clandestinas, ou seja, eram eles quem faziam os trabalhos sujos para a Shinra. Ao mesmo tempo que mantinha o controle sobre os negócios do planeta, a Shinra planejava prolongar ainda mais sua dominância, indo em busca da Terra Prometida, um reino místico que continha uma quantidade infinita de energia Mako. De acordo com a lenda, somente os Ancients sabiam sua localização, sendo assim, a Shinra direcionou muitos de seus recursos para encontrar os últimos membros vivos dos Ancients para poder construir uma nova cidade, a New Midgar, nessa Terra Prometida. Cerca de 30 anos antes do início do game, o corpo de Jenova acabou sendo descoberto através de escavações pelo professor Gast Faramis, o líder do departamento de ciências da Shinra. Ele construiu um laboratório de pesquisas na mansão Shinra, que ficava localizada na cidade de Nibelheim, com as esperanças de aprender mais sobre aquela criatura, pois no início, Gast acreditava que Jenova era uma Cetra. Um dos membros do time que trabalharia com Gast na pesquisa sobre Jenova era Rojo, um cientista ambicioso que não tinha qualquer tipo de respeito ou ética por Gast. Além dele, também tinha Lucrecia Crescent, outra cientista que se juntou ao grupo de pesquisas em Nibelheim. Vincent Valentine, um Turk que tinha recebido a missão de proteger Lucrecia, acabou se apaixonando por ela. No entanto, devido a alguns acontecimentos, Lucrecia tornou-se muito mais próxima do professor Rojo. Deu um tapão nela, né? Pouco tempo depois, ela acabou ficando grávida dele, e os dois cientistas concordaram em utilizar seu filho como cobaia, injetando células de Jenova nele, com a tentativa de criar um ser humano com os poderes de um Cetra. Esse bebê não era ninguém menos que Sephiroth, o principal antagonista dessa história. Depois que Sephiroth nasceu, ele foi tomado pelos cientistas da Shinra, e Lucrecia nunca teve a chance de segurá-lo. Sephiroth nunca ganhou a habilidade de conversar com o planeta, já que ele não era um descendente dos Cetras, mas a Shinra encontrou uma nova função para ele e o criou para ser um super soldado. Eles nunca contaram nada a Sephiroth sobre seus verdadeiros pais, dizendo um dos cabas mais bonitos dos games também, eu tenho que concordar. Super soldado. Eles nunca contaram nada a Sephiroth sobre seus verdadeiros pais, dizendo ao invés disso que sua mãe era simplesmente Jenova, que tinha morrido após dar à luz a ele. Sephiroth sempre achou que ele era diferente das outras crianças, mas ele não sabia sobre os experimentos que o criaram. As habilidades de combate que ele demonstrou possuir ultrapassaram as expectativas da Shinra, e então um método para produzir lutadores em massa, do mesmo tipo dele, foi posto em ação. Usando um processo similar ao da criação de Sephiroth, a Shinra passou a expor guerreiros promissores à energia Mako, o que acabou dando a eles um brilho único em seus olhos.
Mesmo ainda sendo ofuscados pelas capacidades de Sephiroth, esses novos guerreiros ganharam poderes que superavam os combatentes normais. Eles passaram a fazer parte de uma força de elite da Shinra chamada Soldier, e então começaram a ser enviados em perigosas e importantes missões. Bom, alguns anos após o nascimento de Sephiroth, Lucrécia ficou muito doente devido aos experimentos que passou, e isso foi algo que Vincent não pôde tolerar. No entanto, ao confrontar Rojo, ele acabou sendo baleado e quase morto pelo cientista. Rojo então realizou experimentos genéticos no corpo de Vincent, que após algum tempo despertou novamente como uma criatura mutante, sem saber qual tinha sido o destino de Lucrécia, que simplesmente desapareceu após ficar depressiva, principalmente com a decisão que tinha tomado em relação a seu filho. Humilhado e considerando-se o culpado pelo que tinha acontecido com Lucrécia, Vincent decidiu se trancar em um caixão nas profundezas da mansão Shinra e ficar lá para sempre para pagar por seus pecados. O projeto Genova, no fim das contas, acabou não saindo como esperado, e quando o professor Guest descobriu que Genova não era uma Cetra, ele abandonou o projeto, isso até mesmo antes de Sephiroth nascer, para continuar a pesquisa sobre os Cetras por conta própria. Quando estava partindo da Shinra, Guest ajudou uma Cetra chamada Ifauna, que tinha sido capturada, a escapar. E então juntos eles migraram para Icicle Inn, uma pequena cidade no extremo norte do planeta. Nessa cidade, Guest montou seu novo laboratório e com o desejo de saber tudo sobre os Cetras, ele registrou todas as conversas que teve com Ifauna, vindo a descobrir a verdade sobre a Terra Prometida e sobre os Cetras. Com o passar do tempo, Guest acabou se apaixonando por Ifauna e vindo a ter uma filha com ela chamada Aerith. Porém, 20 dias após o nascimento da garota, será que é a menina das flores de Guest lá? foi descoberta por Rojo, que exigiu que ela e Ifauna fossem entregues a ele. Guest não concordou com isso e então acabou sendo morto pelos soldados da Shinra que estavam acompanhando Rojo. E em seguida, Ifauna e Aerith foram levadas à força até a sede da Shinra em Midgar, mas cerca de 7 anos depois, de uma forma não explicada, as duas Final Fantasy tem o... Tem aquela animação lá, pô. A gente tem que ver em live, inclusive. Enquanto aquela animação com aquela música. Como é que é? O melhor presente Deus me deu. Vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Pô, muito foda, velho. Escapar das garras de Rojo, seguindo para a estação de trem do setor 7, mesmo Ifauna estando muito ferida. Por volta dessa época, a Shinra tinha entrado em guerra com a nação de Wutai, ao desejar construir um reator Mako em seus territórios e conseguir assim economicamente dominar aquela nação da mesma forma que dominava o resto do mundo. No entanto, o líder de Wutai, Godo Kizaragi, se recusou a render-se à autoridade da Shinra e foi esse o motivo que deu início a essa guerra, a qual tornou Sephiroth, que já era um soldier de primeira classe, em um herói mundialmente conhecido devido às suas habilidades. Além da Soldier, a Shinra também recrutou outros homens para lutar nesse conflito, e um dos escolhidos foi o marido de Elmyra Gainsborough. Certo dia, Elmyra recebeu uma carta que dizia que seu marido estava voltando para casa, e a partir de então, ela passou a ir todos os dias para a estação de trem para se reencontrar com ele pessoalmente, até que em um desses dias, ela acabou encontrando Ifauna e Aerith. Como Ifauna não conseguiria resistir mais a seus ferimentos, ela pediu que Elmyra levasse Aerith consigo para protegê-la e criá-la. Certo dia, o marido de Elmyra acabou morrendo na guerra de Wutai e graças aos seus poderes de Ancient, Aerith pôde sentir a morte dele e então contou para sua mãe adotiva. Elmyra não acreditou nas palavras da garota, mas poucos dias depois, ela recebeu uma carta informando a morte de seu marido. Com o passar do tempo, os poderes de Aerith começaram a chamar a atenção dos Turks, então Tseng, um dos mais importantes membros dos Turks, recebeu as ordens de observar todos os passos da garota. Enquanto isso, anos após o encerramento do projeto Genova, Cloud Strife, o protagonista dessa história, ainda um pequeno menino, vivia na cidade de Nibelheim. Nessa época de sua vida, ele era um garoto relativamente sozinho, muito porque as outras crianças da cidade não queriam que ele se juntasse às suas brincadeiras. Tifa Lockhart, nessa mesma época, também vivia em Nibelheim, mas diferente de Cloud, ela possuía muitos amigos. Tifa e Cloud se conheciam, mas eles não eram muito próximos e por causa disso eles não passaram muito tempo juntos em suas infâncias. Alguns anos depois, após a morte de sua mãe, Tifa se convenceu que conseguiria encontrá-la em algum lugar do Monte Nibel, que ficava ali nas redondezas da cidade. Ela então seguiu para lá com o mesmo grupo de crianças de sempre e Cloud, o excluído, decidiu segui-los. No entanto,
Enquanto o resto do grupo aos poucos foi abandonando Tifa por causa dos perigos que eles poderiam encontrar naquelas montanhas, Cloud continuou em frente, tentando alcançar Tifa. Quando ele finalmente chegou até ela, a garota tropeçou, fazendo os dois caírem lá do alto do monte. Depois de encontrar as duas crianças desmaiadas, o pai de Tifa se convenceu que tudo aquilo tinha sido ideia de Cloud e o culpou pelo fato de sua filha ter quase morrido. Tifa ficou em coma por 7 dias e Cloud ficou enfurecido por causa de sua fraqueza. Algum tempo depois, ele veio a ouvir pela primeira vez a respeito de Sephiroth e de seus feitos heróicos na guerra de Ultai, passando assim a idolatrá-lo. Cloud então teve a certeza que se tornar um Soldier igual a Sephiroth o ajudaria a se tornar mais forte. Ele poderia se tornar um herói e impedir que coisas horríveis acontecessem com as pessoas que ele se importava e finalmente ser notado por todos. Cerca de 10 anos antes dos eventos do game, um homem chamado Zack Fair deixou sua cidade natal, Gongaga, para se juntar a Soldier, e alguns anos após isso, Cloud pediu para que Tifa o encontrasse no alto da caixa d'água de Nibelheim, onde ele a contou seu plano de partir para Midgar para se juntar a Soldier também, desejando um dia se tornar alguém como Sephiroth. Porém, antes de partir, Tifa o fez prometer que se ela se encontrasse em apuros, ele Caraca, velho. Então tem esse bagulho aqui também, né, velho? Tipo lá em Transformers que a gente viu, né, velho? Sem dar muito spoiler aqui, né? Você tem um ídolo, tá ligado? E você se inspira muito nele. E quando você vê o cara que era uma inspiração pra você, o cara é um desgraçado, tá ligado? Pô, aí é foda. Apareceria para salvá-la. Graças às suas habilidades, Zack entrou para Soldier com facilidade, vindo até mesmo a participar da batalha que deu fim à Guerra de Ultai, e não demorou muito até ele se tornar um Soldier de primeira classe, assim como Sephiroth. Cloud, por outro lado, acabou fracassando em seu objetivo, vindo a se tornar apenas um soldado de infantaria comum da Shinra. Enquanto estava em Midgar, Zack acabou conhecendo e namorando ninguém menos que Aerith, e muitas vezes ele escreveu cartas para seus pais em Gongaga, comentando sobre sua vida e também sobre a sua namorada. Já Cloud, por outro lado, envergonhado com sua falha, acabou cortando todos os contatos que tinha com as pessoas de sua cidade natal. 5 anos antes dos eventos do jogo, um dos momentos mais importantes da história de Final Fantasy VII ocorreu. A Shinra recebeu relatórios de que o reator Mako localizado nas montanhas de Nibelheim estava apresentando mau funcionamento e criando criaturas terríveis. A Shinra decidiu resolver essa situação enviando Sephiroth e Zack e mais alguns outros soldados comuns de infantaria, dentre eles Cloud, para investigar o que estava acontecendo. Acreditando que Cloud estaria entre o grupo enviado, Tifa esperou por ele, mas, envergonhado pela sua falha, Cloud manteve sua presença em segredo, escondendo seu rosto o tempo todo debaixo de um capacete. Tifa serviu como uma guia do grupo, levando Sephiroth, Zack e os demais para o reator. No entanto, antes deles partirem, um grande fã de Sephiroth pediu para registrar aquele momento, tirando uma foto da equipe. Assim que chegaram ao reator, o grupo se dividiu, com Tifa e Cloud ficando do lado de fora, enquanto Sephiroth e Zack entraram no reator para investigar o que estava acontecendo. Lá dentro, Sephiroth vai matar o Zack, cara. Porque o Zack tá usando a espada que o Cloud usa, tá ligado? Alguma coisa vai acontecer com o Zack e o Cloud vai dar a espada. Avistou a sala em que o corpo de Jenova estava sendo mantido, e após resolver o problema de mau funcionamento do reator, ele viu os monstros que Hojo vinha criando através da exposição de pessoas a uma altíssima quantidade de energia Mako, algo que de repente o fez pensar a respeito de sua origem. O grupo então voltou até a mansão da Shinra em Nibelheim, e lá Sephiroth, intrigado em saber se tinha sido criado da mesma forma que aqueles monstros, encontrou todas as anotações deixadas a respeito do projeto Jenova em uma biblioteca no porão da mansão, incluindo as que foram escritas pelo professor Guest, alguém que ele respeitava muito mais que o professor Hojo. Obcecado com o projeto e com o seu passado, ele se trancou na biblioteca por dias, tudo com o objetivo de descobrir a verdade. Quando Zack resolveu ir atrás dele, Sephiroth demonstrou aparentemente ter entendido tudo, ou na verdade, quase tudo. Ele entendeu o fato dele ter sido criado em um experimento e que Jenova era sua mãe, entre aspas, por causa das células dela terem o tornado tão especial. No entanto, ele continuou acreditando que Jenova era uma Cetra e que os humanos que se estabeleceram enquanto os Cetras morriam durante a época da Grande Calamidade eram traidores que contribuíram para a extinção da raça. Por ser filho, entre aspas, de Jenova, Sephiroth estava convicto, mas de forma errada,
que ele era um descendente dos Cetras e também o escolhido para governar aquele planeta junto com sua mãe Jenova. Declarando guerra contra toda a humanidade, ele então deixou a mansão e seguiu em direção à Câmara de Jenova para buscá-la. Quando Zack partiu atrás dele, ele viu que toda Nibelheim estava em chamas e todos seus habitantes tinham morrido ou estavam sendo assassinados por Sephiroth. Caraca, veio na cabeça, mano. Tifa, seu pai e Zack decidiram então ir atrás dele, seguindo para o reator Mako, e pouco tempo depois, Cloud acordou dentre os caídos de Nibelheim, mostrando que ainda estava vivo. Após ver que sua mãe tinha se tornado uma das vítimas de Sephiroth, ele também decidiu seguir para o reator para tentar pará-lo. Assim que Tifa chegou no local, ela descobriu que Sephiroth tinha matado seu pai, e enfurecida, ela pegou a espada Masamune que Sephiroth tinha largado no chão e correu para matá-lo. No entanto, ele recuperou sua arma e cortou Tifa, deixando-a com um grande ferimento. Zack chegou logo na sequência e seguiu para a Câmara de Jenova para confrontar Sephiroth. Sabe o que é foda? O cara ser criado pela humanidade, tá ligado? Pelos caras ali. Ele viu que ninguém é ruim, assim. Obviamente tem pessoas ruins, mas a humanidade não é esse monstro todo, né, velho? E porque ele viu no caderno lá, nossa, então minha mãe, né, eu sou descendente de Jenova e minha mãe queria dominar o mundo. Então, foda-se a humanidade que foi carinhosa comigo. Quer que se dane? Eu vou seguir o caminho. Vou seguir aqui o que eu acho que deve ser, né? Minha mãe acho que queria dominar o mundo e tal, né? E foda-se, ele foi. Que loucura, cara. Zack enfrentou Sephiroth em batalha, mas acabou sendo derrotado, sendo jogado para longe. Cloud chegou logo na sequência, ele pegou a Buster Sword de Zack e correu em direção a Sephiroth para matá-lo. Ele conseguiu pegar Sephiroth desprevenido e então o perfurou com a Buster Sword, deixando-o gravemente ferido, e então voltou até Tifa para socorrê-la. Sephiroth foi capaz de remover Jenova de seu cilindro, mas ele estava tão ferido que só conseguiu arrancar a cabeça dela. Enquanto ele tentava deixar o reator, Cloud seguiu em direção para desafiá-lo mais uma vez, só que agora Sephiroth perfurou o peito de Cloud com a Masamune e o levantou até que ele saísse do chão. Tirando forças de onde nem podia mais, Cloud conseguiu voltar para o solo e, segurando a espada do seu oponente, ele arremessou Sephiroth em direção ao poço de energia Mako, que se encontrava na parte de baixo do reator, e na sequência ele desmaiou devido a seu ferimento. Zangan, o mestre de artes marciais de Tifa, chegou algum tempo depois ali no reator e levou a garota ferida para um local seguro. No entanto, ele não conseguiu retornar para resgatar Zack e Cloud, que acabaram sendo capturados por Rojo. Zangan então levou Tifa para Midgar para receber atendimento médico, e após isso ele partiu da cidade, mas o que aconteceu com ele na sequência até hoje é um mistério. De volta a Nibelheim, Zack e Cloud e alguns sobreviventes do massacre, assim que foram capturados por Rojo, passaram a ser usados em experimentos por ele em uma tentativa de se aprofundar mais em suas pesquisas sobre Jenova e testar a sua teoria chamada de Teoria da Reunião de Jenova, na qual Rojo acreditava que as células separadas dela estavam tentando se reunir. Sendo assim, ele injetou nos sobreviventes de Nibelheim, inclusive em Zack e Cloud, amostras do material genético de Sephiroth e os expôs a uma grande quantidade de energia Mako, transformando-os assim em clones de Sephiroth. Rojo acreditava que a mente dessas cobaias uma hora seriam destroçadas e elas seriam guiadas apenas pelo desejo de se reunirem a Jenova. Ele tatuou as mãos daqueles que se tornaram clones de Sephiroth com um número, mas Zack e Cloud foram considerados experimentos fracassados, nunca vindo a receber uma tatuagem.
O fato de Zack ter se tornado um fracasso foi porque seu treinamento como Soldier e sua força o tornavam resistentes às células de Genova, prevenindo que sua mente entrasse em colapso. Já, no caso de Cloud, o fracasso foi porque sua mente era muito fraca, o que acabou gerando nele, assim, um estado de perturbação psicomotora. Após isso, o corpo sem cabeça de Genova foi levado para o quartel-general da Shinra, em Midgar, onde Hojo continuaria suas pesquisas em busca da Terra Prometida. E, para encobrir todo o incidente ocorrido em Nibelheim, a Shinra decidiu reconstruir toda a cidade, repopulando-a com alguns de seus funcionários que passaram a negar saber qualquer coisa sobre a catástrofe que tinha acontecido ali. De acordo com dados oficiais, após o incidente de Nibelheim, Sephiroth foi declarado como morto, mas na verdade, assim que ele foi jogado no poço de energia Mako por Cloud, ele continuou vivo, isso graças às células de Genova existentes em seu corpo, mas principalmente porque sua força de vontade era grande demais para permitir que ele fosse consumido. Ao longo dos próximos anos, Sephiroth acabou viajando através do Lifestream, que era a energia vital do planeta, onde todas as memórias, emoções e conhecimentos daqueles que viveram nele eram acumulados. Crescendo em poder e conhecimento, vindo finalmente a conhecer de fato a história daquele mundo, os pedaços de Sephiroth se reuniram na Northern Crater, ou seja, a cratera criada pelo meteoro que levou Genova para Gaia há milhares de anos atrás. Com parte de seu corpo reunido em uma espécie de casca de energia Mako, Sephiroth começou a dar início a seu novo plano, que era se tornar um só com o Lifestream para poder controlá-lo completamente e então se tornar um deus. Mesmo com seu verdadeiro corpo sendo preso em Mako, a força de vontade de Sephiroth superou a força de Genova, tornando-o capaz de controlar todas as células existentes dela e, consequentemente, controlar seus próprios clones que Hojo estava criando, e realmente seria através deles que Sephiroth daria início a seu plano. Ele os utilizaria para obter algo conhecido como a Black Matéria, que o permitiria invocar um gigantesco meteoro. Caramba, eu jurava que ele, assim, tudo bem que ainda tem mais coisa por vir. Eu já achei que ele ia conseguir todo esse bagulho aí, se tornando o líder daquela empresa lá, tá ligado? Conhecido como a Black Matéria, que o permitiria invocar um gigantesco meteoro para colidir com o planeta, deixando uma enorme ferida nele. Essa ferida faria com que uma imensa quantidade de Lifestream fosse atraída até o local do impacto para tentar curá-lo, e seria aí onde Sephiroth o absorveria completamente. Bom, no ano seguinte do incidente de Nibelheim, em uma pequena cidade mineradora de carvão chamada Corel, que tinha sido persuadida pela Shinra para que a construção de um reator Mako fosse feita em suas redondezas, um terrível incidente também aconteceu. Enquanto dois amigos chamados Dyne e Barret estavam viajando, uma explosão ocorreu no reator Mako da cidade e a Shinra colocou a culpa do ocorrido em uma suposta facção rebelde formada pelos cidadãos de Corel. Quando Barret e Dyne voltaram de viagem, eles avistaram a cidade em chamas, mas logo se tornaram alvos das forças da Shinra, que estavam eliminando todos os moradores do local. No fim das contas, Barret e Dyne acabaram tendo seus braços arrancados pelos tiros de Scarlet, a líder do setor de desenvolvimento de armas da Shinra, e de seus soldados. Graças a isso, Dyne acabou caindo de um penhasco, fazendo todos acreditarem que ele tinha morrido, e então Corel foi completamente destruída, tornando-se um campo de prisão desértico. Esse cenário aí tá me lembrando um enorme Fallout, velho. Tornando-se um campo de prisão desértico para a Gold Saucer, um enorme parque temático conhecido mundialmente que foi construído ao longo de uma grande torre. Devido a esse incidente, Barret acabou perdendo sua esposa Myrna, mas Marlene, a pequena filha de Dyne, sobreviveu. Sentindo-se culpado pelo ocorrido, já que Dyne sempre tinha sido contra a construção do reator, mas ele tinha sido a favor, Barret decidiu que se vingaria da Shinra a qualquer custo. Ele então implantou uma prótese de arma no local de seu braço perdido e seguiu para Midgar, levando Marlene junto consigo para criá-la como se fosse sua própria filha. No fim das contas, ele acabou se tornando o líder de um grupo ecoterrorista chamado Avalanche, junto com seus novos companheiros Wedge, Biggs, Jesse e também Tifa. Nessa época, Tifa tinha se tornado a proprietária de um bar chamado Seventh Heaven, que ficava localizado nas favelas do setor 7 de Midgar, e a Avalanche usava o porão desse bar como quartel-general. Em algum momento, cerca de um ano antes dos eventos do jogo, Zack e Cloud conseguiram escapar da mansão da Shinra e de Nibelheim, com Cloud ainda estando em um estado próximo de coma graças à exposição a Mako e às células de Genova, não conseguindo nem mesmo falar. No entanto, como já explicado, Zack conseguiu resistir muito bem a tudo isso, vindo a reagir muito melhor que Cloud.
Ele então ajudou seu companheiro tirando suas roupas ensopadas com Mako e vestindo como uniforme da Soldier de primeira classe. Então, pegando carona na caçamba de um caminhão, os dois seguiram para Midgar. Ao longo do caminho, Zack decidiu que eles dois iriam se tornar mercenários juntos, e então contou a Cloud tudo sobre sua vida, seus planos e etc. Quando os dois chegaram em Midgar, eles foram encurralados pelos soldados da Shinra, com o Zack terminando morto no fim de uma intensa batalha, mas Cloud foi poupado, já que ele não demonstrava nenhuma ameaça por causa de seu estado deplorável. Assim que os soldados se foram, Cloud rastejou até o corpo de Zack, que nos últimos momentos de sua vida o confiou a Buster Sword e também sua honra e seus sonhos, dizendo que Cloud seria a prova de que ele tinha existido. Cloud chorou muito pela morte de seu amigo e algum tempo depois, mesmo incapacitado, ele conseguiu seguir até a estação de trem do setor 7, onde Tifa finalmente o reencontrou. Ao conversar com ele, Tifa percebeu que Cloud estava estranho, demonstrando saber de coisas que não devia e não sabendo outras que devia. Isso aconteceu porque Cloud acabou sofrendo uma transformação devido a uma combinação de traumas causada pelo incidente de Nibelheim, seu envenenamento por Mako e por ter testemunhado a morte de Zack. Porque o anime, velho, me intrometendo na conversa, tem um conceito de ser ruim porque tem que agradar o público, né, velho? Fazer o quê? O público gosta de um shonenzão aí, genérico, tá ligado? Né? Black Clover, Boku no Hero, o público gosta, velho. Então, né, tem que agradar a rapaziada. Principalmente o quê? Isekai genérico, velho. Por que os Isekais estão em alta? É o gênero mais consumido, né, velho? Mais popular do mundo dos animes. Então, por isso, Isekai, né, Harem, tudo isso aí tá em alta, velho. Fazer o quê? Tem que agradar a massa, velho. O incidente de Nibelheim, seu envenenamento por Mako e por ter testemunhado a morte de Zack. Cloud, de alguma forma, se aplica a qualquer tipo de as memórias e produto, habilidades de luta de Zack. Quanta série, ó, The Walking Dead... Não, The Walking Dead... Não, The Walking Dead aqui não, vai. Vou pegar outro exemplo aqui melhor. Lost. Lost, né, é uma série que foi estragada porque queria ganhar dinheiro, né, velho? Era pra ter umas 3 temporadas, vai, 4 no máximo. Prolongaram pra 6, por quê? Tem que agradar o público, né, velho? Tá dando dinheiro, né? Supernatural tava dando dinheiro. Só que depois eles viram que, pô, mano, a história tá se perdendo e acabaram que, pô, vamos encerrar na 15ª mesmo? Bora. Então, fazer o quê? Pelo incidente de Nibelheim, seu envenenamento por Mako e por ter testemunhado a morte de Zack. Cloud, de alguma forma, acabou absorvendo as memórias e as habilidades de luta de Zack para si, junto com as memórias que Tifa tinha sobre ele e junto também com sua própria imagem. Pelo incrível que pareça, por mais que The Walking Dead, aí que é o que eu falo, por mais que The Walking Dead não seja bom, desde a terceira, não, a terceira da Fazenda, até ali vai, tá ligado? Até ali eu acho ok, entendo a pessoa gostar. Eu mesmo curto, vai, até a terceira eu curto. Agora a quarta em diante, porra, aí esquece, tá ligado? Mas assim, aí The Walking Dead criou o quê? Eu não sei, acho que tá pra sair filme de The Walking Dead, né, velho? Tem a série lá das crianças, tem a série lá daquele cabeludo lá, prota lá. Começou a criar um monte de spin-off, né, velho, de outras mídias aí de The Walking Dead, porque, velho, tem que agradar a massa, velho, tem que tá dando dinheiro, vamos, velho. É ruim, mas dá dinheiro, dá retorno financeiro, então vamos continuar fazendo, velho. A fanbase vai consumindo ali, vai dando retorno. Cloud, de alguma forma, acabou absorvendo as memórias e as habilidades de luta de Zack para si, junto com as memórias que Tifa tinha sobre ele e junto também com sua própria imagem ideal como um soldier da primeira classe, criando assim um novo conjunto de memórias que não o representavam verdadeiramente. De forma mais concreta, o que surgiu na mente de Cloud foi uma realidade na qual ele se juntou a Soldier e era o parceiro de missões de Sephiroth. Para Cloud, Zack nunca chegou a existir, pois na maior parte de suas memórias distorcidas, ele tinha tomado o lugar de Zack, ou seja, ele acreditava que as histórias de Zack eram suas histórias. Ao perceber que Cloud não parecia muito bem, Tifa decidiu ficar de olho nele até que tudo se normalizasse.
Como o Cloud estava se declarando como um ex-soldier de primeira classe que tinha se tornado um mercenário, para conseguir ficar de olho nele, Tifa o informou sobre um trabalho que ele poderia fazer junto com a Avalanche de destruir os reatores Macos de Midgar. E, ao aceitar esse trabalho, Cloud, junto com Barret, Wedge, Biggs e Jesse, partiram em uma missão para destruir o reator Mako do setor 1 de Midgar. E nesse momento, meus amigos, é que a história de Final Fantasy VII se inicia. Chegando de trem, né? Aí a menina aí que eu falei da flor. Robin's Bar. Outro dia nós vimos isso aí, velho. Foda-se os animes da próxima temporada. Cheio de anime pra ver. My name is Cloud. Soldier, first class. Olha ele aí, o brabo. É verdade, Dungeon Mesh é bom. Cara, continua, velho. Muito bom o vídeo aí do Games Rules, cara. Explica bem, narra bem a história, dá pra entender tudinho. Não fica confuso. Bacana. Nunca fui um cara de Final Fantasy, né, velho? Pretendo jogar algum dia, como eu já falei, né, velho? Aos pouquinhos. É muito bom, velho. Puxei a história. Ainda tem a parte 2 que a gente vai reagir amanhã. A parte 2 é longa, é 50 minutos e... Pô, pedrada. Ah, não, amanhã é sexta, né? Por que dia da semana? Hoje é quinta. É hoje é quinta. A gente vai ver segunda. A outra parte. Parabéns aí, Games Rule. Muito bom, muito bom.